Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa disciplina e hoje nós vamos falar sobre fisiologia da reprodução, tá? E vamos começar a falar sobre a parte reprodutiva feminina, tá? E aí depois nós, se der tempo hoje ou se não, na nossa próxima aula nós abordaremos sobre a parte da fisiologia reprodutiva masculina, tá? Que é um pouquinho mais simples, tá? Então vamos ver o que nós temos para falar dessa fisiologia reprodutiva. Bom, as fases reprodutivas nós podemos dividi-la em três, tá? Uma fase pré-natal, uma fase pré-púbere e uma fase púbere. O que seria isso? Fase pré-natal é aquele período intrauterino, certo? Onde eu tenho a determinação genética do sexo, então já tem diferenciação se é macho ou se é fêmea, e a diferenciação gonadal, logicamente. Certo? Então, essa é a fase chamada de fase pré-natal, onde já é determinado se vai ser macho ou se vai ser fêmea, se vai ser homem ou se vai ser mulher, ok? Temos uma fase chamada também de fase pré-púbere, que é o que ocorre após o nascimento, certo? Eu tenho modificações corporais extremamente lentas, então é aquela fase onde as gônadas estão inativas, ou seja, não estão produzindo hormônios e não estão produzindo as células reprodutivas que a gente ainda vai ver, certo? Eu começo a ter uma diferenciação, ou melhor, para ocorrer a diferenciação sexual, eu preciso que o hipotálamo comece a secretar alguns hormônios que a gente vai ver, certo? A partir do desenvolvimento da secreção desses hormônios, os tecidos ou as gônadas, elas começam a secretar hormônios e assim por diante. A gente vai ver tudo isso, tá? E a fase púbere é aquela fase onde adquire a puberdade, ok? Então, são essas três fases reprodutivas, uma fase pré-natal, uma fase pré-púbere e uma fase púbere. Somente após a maturidade do hipotálamo, tá? Então, somente a maturidade hipotalâmica, ele vai começar a secretar GNRH. O que é esse GNRH? Fator liberador de gonadotrofinas, tá? Então, hipotálamo vai liberar GNRH. Esse GNRH vai até a adenohipófise ou hipófise anterior e vai fazer com que essa hipófise anterior secrete dois hormônios, o FSH e o LH, ou hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Ambos serão secretados, tanto no macho quanto pelas fêmeas. Tá? Então vamos lá de novo. GNRH, vai anotando aí no caderno de vocês, é secretado pelo hipotálamo. Esse GNRH vai até a hipófise e faz com que a hipófise secrete FSH e LH, tá? Isso nos machos e nas fêmeas normalmente, ok? Esse FSH e esse LH vai agir, portanto, nas nossas gônadas, ou seja, vai agir nos ovários e vai agir nos testículos, tá? Então, façam esse esqueminha, faça esse eixo hipotálamo, hipófise, gônada, que a gente vai precisar dele já já, tá? Então, não esqueça. Hipotálamo, GNRH, hipófise, lógico, adenohipófise, né? Ou hipófise anterior, FSH e LH, e esse FSH e LH vai agir lá nos testículos. Cada um deles vai fazer um evento diferente lá nos testículos e ovários, né? Desculpa, eu só tinha falado testículo. Mas eles vão agir tanto em testículo quanto em ovários, ok? Então, o FSH e o LH são responsáveis, né, pela capacidade reprodutiva. FSH ele é um folículo estimulante, então é um hormônio folículo estimulante. Ele promove né, a gametogênese, o início desses gametas ou desenvolvimento desses gametas. O hormônio LH ou luteinizante estimula a secreção hormonal das gônadas. E, logicamente, conforme o hormônio que é secretado, nós teremos as características sexuais secundárias. Né? Então, por exemplo, testosterona, que é o hormônio masculino, dá as características masculinas ao animal, né? E o hormônio estradiol, o estrógeno, dá as características femininas ao animal também, certo? Então, tá aqui, folículo estimulante e luteinizante, tá? A maturidade sexual, logicamente, ela é adquirida mais tardiamente, né? Nós estamos falando na fase
da puberdade ou na fase púbere, tá? Então, FSH, gametogênese. LH, produção hormonal. Lembrem-se sempre disso, que daqui a pouquinho nós vamos começar a falar, correlacionar com relação a esses hormônios. E temos outros fatores que influenciam a puberdade, né? Ou seja, influenciam o momento que aquele animal começa a entrar nessa fase púbere, né? Por exemplo, peso corporal, lógico. Peso corporal está também relacionado ao estado nutricional. Ou seja, se o animal estiver caquético ou com sobrepeso, né? Essa puberdade ela vai ser adiada, logicamente, tá? O estado de saúde, óbvio, né? E o manejo desses animais, por exemplo, o manejo das fêmeas perto dos machos. Isso faz com que elas entrem no estado púbere mais cedo, tá? O simples manejo, contato com os machos faz com que isso ocorra de uma forma mais prévia, de uma forma mais cedo, digamos assim. Então agora vamos falar sobre o desenvolvimento desses folículos ou desenvolvimento desses ovócitos lá desde o nascimento até a fase que ocorre a ovulação, no caso, tá? Então, como você já deve ter visto em alguma outra disciplina, né? As fêmeas, elas já nascem com uma quantidade pré-determinada de folículos, né? Pode nascer de 60 a 200 mil folículos, né? Então, ao nascimento, elas têm essa quantidade de folículos, certo? O que nós temos no início? Folículo primordial, tá? Temos apenas essa camada de células chamada de células da granulosa, tá? Que é essa camadinha mais externa aqui, e um oócito. Isso é o que nós chamamos de folículo primordial, tá? Então, aqui, se a gente vê nessa imagem à direita, num corte histológico, né? Todos esses folículos aqui, ó, são folículos primordiais, que é basicamente esse desenho que a gente tem aqui do nosso lado esquerdo, tá? Uma camadinha da granulosa, um oócito, esse é o nosso folículo primordial. Do folículo primordial, ele evolui para o que nós chamamos de folículo primário. Isso independente das nossas gonadotrofinas, tá? Então, quem são as gonadotrofinas? FSH e LH, ou seja, independente dessa ação hormonal, o meu folículo primordial evolui para folículo primário, certo? O que eu tenho nesse folículo primário? Células da granulosa, né? Então, aqui a gente está vendo, tá? Essas células, essa camada da granulosa, certo? E o oócito já em desenvolvimento, tá? O oócito, ele está aqui. Ele já tem uma zona chamada de zona pelúcida, tá? Então, aqui, ó, os nossos folículos primordiais, que a gente já tinha conversado no slide passado, e aqui, ó, um folículo primário, certo? As células da granulosa, que são estas células localizadas aqui, ou células foliculares, né? Tanto faz, o oócito ou ovócito, certo? E a zona pelúcida aqui. Provavelmente vocês viram isso daqui também lá na embriologia, né? Alguma coisa assim. Então, esse é o nosso folículo primário. Do folículo primordial, ele evolui para o folículo primário, sem ação hormonal, sem nada. Agora, do meu folículo primário para o meu folículo secundário, eu preciso de ação hormonal. Ou seja, eu preciso que ocorra a puberdade, e aí sim, esses folículos primários vão se transformar em folículos secundários. Então, está aqui, ó. Folículo primário evolui para o folículo secundário mediante a ação de um hormônio que vai desenvolvê-lo, que é o hormônio folículo estimulante, certo? Então, olha só, folículo primário, até então era folículo primordial, evoluiu para o folículo primário, estacionou, ficou naquela fase. Após a puberdade, nós temos o desenvolvimento, então, do folículo primário para o folículo secundário. Isso só foi alcançado mediante ação hormonal, né? Então, mediante a fase da puberdade, eu tenho folículo secundário. Esse folículo secundário tem uma camada de células da granulosa mais desenvolvida, né? Igual vocês estão vendo aqui. E o oócito, logicamente, está aqui dentro
já desenvolvido também. Então, esse é o nosso folículo secundário, ok? Então, aqui a gente consegue ver, né, o folículo secundário, né, ó, células da granulosa, todas essas células aqui, e o ócito, né, ou ovócito também, tanto faz, certo? Esse é o nosso folículo secundário que se desenvolveu mediante a ação hormonal da fase da puberdade, ou seja, mediante pós-puberdade. No folículo secundário também nós já temos as nossas tecas, né, que é chamada de teca interna e teca externa. Então, olha só, aqui são as células da granulosa, não é isso? Ó. E aqui a célula, a teca interna, e aqui a teca externa, ok? Então, novamente, teca interna, teca externa e as células da granulosa, né? Todas essas células localizadas aqui. E aqui o nosso desculpa, deixa eu fazer direitinho, né? Circundar ele bonitinho. E aqui o nosso oócito ou ovócito, certo? Então, esse é o nosso folículo secundário. Provavelmente, histologia também já deve ter mostrado isso para vocês. Então, o que está acontecendo nesse folículo secundário? Ação hormonal. O hormônio folículo estimulante está promovendo o quê? O desenvolvimento e a maturação desse folículo. Lembra que aqui, né, nós tínhamos as células da granulosas, nós tínhamos as tecas interna, teca externa, né? Então, aqui, ó, teca interna, teca externa e as células da granulosa. O que está acontecendo neste folículo? O FSH está desenvolvendo esse folículo, né? E estimula a aumentar o número de receptores para o LH nessa camadinha chamada de teca interna. Então, o que o FSH está fazendo? Vai lá na teca interna e coloca um monte de fechadura, que é o nosso LH, ok? Ou melhor, um monte de fechadura para o LH. O LH seria a nossa chave, tá? E o FSH, desculpa, o LH seria a chave e os receptores para esse LH seriam uma fechadura. Então, o FSH lá nessa camada da teca interna aumenta o número de receptores para o LH. A teca interna vai produzir testosterona. Ah, mas testosterona não é um hormônio masculino? É, mas eu tenho a produção dele lá pelo folículo secundário. Então, a teca interna produz testosterona, certo? Essa testosterona, então, olha só, vamos apagar aqui para a gente identificar novamente onde é a teca interna. Então, a teca interna, ela é aqui, né? E as minhas células da granulosa são todas essas daqui, ok? Então, essa teca interna produz testosterona, que vai para as células da granulosa. Lá nas células da granulosa, através de uma enzima chamada aromatase, ela é convertida em estrógeno. O mais importante é o estradiol. E esse estradiol volta para a teca interna e da teca interna vai para o sistema circulatório. Então, entenderam isso? Teca interna vai produzir testosterona. Testosterona vai para a granulosa. Granulosa, essa testosterona vai ser convertida em estrógeno. E esse estrógeno volta para a teca interna e vai para o sistema circulatório, portanto. Ok? Então, testosterona não é um hormônio apenas masculino, né? Ele também ocorre a produção dele lá nas células femininas, ou seja, no folículo secundário. E depois do folículo secundário, né, nós temos o nosso folículo terciário, tá? Ele tem o que nós chamamos de antro folicular, onde tem esse líquido folicular. Quem finaliza a maturação é o LH. E aí o meu folículo maduro também pode ser chamado de folículo de Graafi, tá? Então, folículo secundário foi para o folículo terciário, quem fez isso, quem termina, é o LH. E aqui nós já estamos vendo, né, todo este folículo terciário, esse folículo maduro, antes de ocorrer a sua ovulação, tá? Logicamente, a histologia também já deve ter abordado isso com vocês. E aqui a gente consegue ver a evolução do folículo ovariano, né? Então, como nós já havíamos conversado, o folículo primário, ele fica estacionado até a fase da puberdade. Com o amadurecimento hipotalâmico, né, com a liberação do GNRH, FSH, LH,
Aí o folículo primário se transforma num folículo secundário, esse folículo secundário evolui para um folículo terciário, o folículo adulto, é o de Graaff, e ocorre a ovulação. Tudo isso mediante ao amadurecimento, né, hipotalâmico, não é isso? Tudo isso mediante ao desenvolvimento hipotalâmico e a liberação desses hormônios, certo? Então, é isso que acontece. E agora nós vamos ver a formação do esteroide, né? A esteroidogênese, né? A formação desses hormônios sexuais. Como a gente está falando do sistema reprodutor feminino, nós estamos falando de estrógeno, certo? Logicamente, eu tenho estradiol, estriol e estrona, tá? Mas o mais importante, digamos, por causa da sua quantidade, é o estradiol. Então, a maior produção desses hormônios sexuais femininos é o estradiol, certo? Todos eles são derivados de um precursor em comum, que é a partir do colesterol. E a partir da participação de processos enzimáticos, a partir da ação de enzimas, né? Aí esse colesterol vai ser convertido lá nos estrógenos, né? Estradiol, estriol, estrona, ok? É o que a gente vai ver. Então aqui eu só quero que vocês compreendam, ó, que a partir do colesterol eu vou ter a formação do estradiol, certo? Logicamente, isso é a partir também da testosterona, né? Então, a partir de complexos enzimáticos específicos, esse colesterol vai ser convertido, né? Vai ser transformado nos hormônios sexuais, tanto testosterona quanto estradiol, tá? E aqui só para a gente entender também, só para a gente ver um pouquinho, outros hormônios, né? Ó, aldosterona, cortisol, também são produzidos a partir deste colesterol, certo? Tudo isso é formado a partir de uma única molécula em comum. Então, olha só o que vai acontecer. O hormônio folículo estimulante, ou FSH, vai agir naquelas células da granulosa. Não é isso? Como a gente já havia falado. Lá nas células da granulosa, vamos nos focar nisso daqui. Aumenta a quantidade de receptores para esse hormônio, chamado de hormônio luteinizante. É isso? Então, na granulosa, aumenta o número de receptores para o LH. O LH, inicialmente, ele vai atuar naquela camadinha chamada de teca interna e depois ele vai agir também na camada da granulosa. A gente vai entender certinho o que cada um desses hormônios vai fazer nessas camadas. Então, tá aqui, ó. Vamos lá, vamos começar lá no final. O objetivo final é esse estradiol, ou esses estrogênios, né, esse hormônio, está liberado lá no sangue. Tudo isso é formado a partir da testosterona, não é isso? Então, olha só, a testosterona está lá na teca interna, ela vai para a camada da granulosa, lá na camada da granulosa ela vai sofrer ação enzimática e vai ser convertida em estradiol. Esse estradiol da camada da granulosa volta para a teca interna e da teca interna esse estradiol vai ser liberado lá no sistema circulatório, certo? Então, tudo começa na camada da granulosa, com a ação de algumas enzimas sobre a pregnenolona. Essa pregnenolona vai ser convertida em progesterona e em testosterona na teca interna. Essa testosterona volta para a camada da granulosa, sofre a ação de uma enzima da aromatase e aí é transformado em estradiol. Esse estradiol volta para a teca interna e da teca interna esse estradiol ele vai ser liberado lá no sistema circulatório. Tem outro esqueminha que eu vou mostrar isso para vocês agora. Ó. Então tá aqui, ó. FSH agindo na camada da granulosa, né? E o LH agindo na camada da teca interna, certo? Então, lá na teca interna, colesterol vai ser transformado em testosterona. Essa testosterona vai para a camada da granulosa, sofre ação da enzima, né? Sofre aromatização e é transformado em estrogênios, né? Estrona e estradiol, certo? Da granulosa volta para a teca e da teca vai para o sistema circulatório. Então, quer dizer que esses hormônios agora eles vão cair no sangue. Então, agora nós vamos ver o efeito desse estrógeno, né, sobre o corpo, sobre o aparelho reprodutor, e não só sobre o aparelho reprodutor, mas sobre o corpo em geral, né? Então, quando eu falo em estrógeno, estou falando estrona, estradiol e estriol. Só que a maior quantidade produzida é
o estradiol. Então, essa proporção de produção, 5:10:1. Então, o estradiol é o mais importante, digamos assim. E a gente vai ver que os receptores estão localizados em alguns órgãos, e a ação desse estrógeno sobre esses receptores desencadeará algum efeito biológico, que é o que a gente vai ver. Então, esse estrógeno lá no sistema reprodutor feminino, o que ele vai fazer? Olha só, nas tubas uterinas, aumentar o número de cílios, motilidade e secreção, tá? No útero, para a gente começar a conversar sobre isso, é importante que vocês relembrem a parte anatômica do sistema reprodutor feminino, ok? Senão, a gente vai ficar um pouquinho perdido mesmo, tá? Então, olha só, tuba uterina, aumenta a quantidade de cílios, motilidade e secreção. Útero, ocorre proliferação do endométrio e sensibiliza esse endométrio, ou o miométrio, no caso, musculatura do útero, à ação da ocitocina. A ocitocina é que promove contração. Com relação à cervix, promove o relaxamento dessa cervix, certo? Na vagina, ocorre o espessamento da mucosa, então essa vagina ela fica edemaciada, não é isso? E diminui o pH vaginal também. E genitália externa, eu tenho maior vascularização, ou seja, tenho sangramento. E, logicamente, maior excitabilidade do clitóris. Ou seja, eu estou preparando todo o sistema reprodutor feminino para uma possível cópula e para uma possível fecundação, não é isso? Para facilitar o trajeto, o encontro desse espermatozoide com esse óvulo, com esse oócito no caso. Então, esses são os efeitos dos estrógenos no trato reprodutor feminino. E no sistema nervoso central, o que esse estrógeno vai fazer? Aquele comportamento responsável pelo cio. Ou seja, a fêmea vai aceitar o macho. Todo mundo sabe que uma cachorrinha, por exemplo, não cruza com um macho, a não ser que ela esteja no cio, não é isso? E ela só vai cruzar, ela só vai aceitar esse macho mediante ação hormonal, mediante a ação desses estrógenos, né? E a gente já viu que esse estrógeno ele é produzido porque eu tenho um hormônio folículo estimulante agindo sobre o oócito, fazendo com que ocorra a produção desse estrógeno. Então, em resumo, né, a ação desse estrogênio no corpo estimula a proliferação de glândula endometrial, estimula a proliferação dos ductos da glândula mamária, aumenta a secreção de ductos uterinos, inicia a receptividade sexual e regula a secreção do LH. Novamente, prepara o corpo feminino para uma cópula e para uma possível fecundação, ok? Então, esse é o mecanismo de controle, né? Lembra que o hipotálamo secreta GNRH, que vai até a adeno-hipófise, faz ela secretar FSH e LH. FSH promove o desenvolvimento folicular, aumenta a concentração de estrógeno, então E2, né, é a abreviação, aumenta a concentração de estrógeno, inibina. Esse estrógeno vai fazer um feedback negativo para o FSH. Então, faz esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário, no caso, né? Então, a GNRH hipotálamo estimula a produção de FSH e LH pela hipófise. Esse FSH vai promover o desenvolvimento folicular, como a gente já viu, e o próprio desenvolvimento folicular vai aumentar a produção de estrógeno, não é isso? Esse estrógeno vai fazer um feedback negativo sobre quem? Sobre o FSH, porque agora eu não preciso mais de nenhum folículo desenvolvendo, certo? Então pronto, fiz um feedback negativo para o FSH, só que agora eu estou fazendo um feedback positivo para o LH, ou seja, esse estrógeno está indo aqui na hipófise, inibindo a produção de FSH e aumentando a produção de LH, que a gente ainda vai ver o que esse LH vai fazer. Então, por enquanto, é o único feedback positivo que nós estamos vendo, né? Feedback positivo sobre o LH. E chegamos agora na ovulação, né? Então, só para nós compreendermos, o folículo ele vai se desenvolver por ação do FSH. Começa a produzir estrógeno, a fêmea ocorre todas aquelas alterações comportamentais que nós conversamos, consequentemente ela começa a aceitar o macho, não é isso? O estrógeno faz um feedback negativo para o FSH, então eu não tenho mais FSH, feedback positivo para o LH, não é isso? Esse LH agora vai terminar o amadurecimento desse meu folículo, então eu tive o desenvolvimento e também agora eu tenho o
amadurecimento, certo? O folículo ele vai se projetar, né? Vai ter uma saliência, vou mostrar numa imagenzinha para vocês. Com relação a isso, aumenta a permeabilidade vascular, aumenta o fluxo sanguíneo, certo? Tudo causado pela prostaglandina F2-alfa e pela ação do estrógeno também. Então, um desenvolve, FSH desenvolve, LH amadurece o folículo. Então, aquilo que nós já tínhamos conversado, né? Com a concentração de estrógeno aumentando, eu tenho feedback negativo para o FSH, feedback positivo para o LH, esse LH aumenta de concentração, atinge o seu máximo e a partir desse pico de LH que vai ocorrer a ovulação. Pronto, a ovulação só acontece porque eu tenho excesso de LH sendo produzido, né? E esse LH foi produzido por causa desse feedback positivo, positivo sobre os nossos folículos, certo? Tá? E a ruptura do folículo, ó, depende de prostaglandina F2-alfa e pequena concentração de progesterona, que é produzida lá na granulosa, como a gente já tinha visto. Mas lembrem-se disso, pico do LH foi responsável por causar a ovulação. A hora que aquele folículo se rompe, não é isso? O oócito que foi liberado pelo ovário vai ser captado lá pela tuba uterina. Qual porção da tuba uterina? Pelas fímbrias, né? As fímbrias do infundíbulo, daquela tuba uterina. Então, a gente vai mostrar uma imagenzinha dessa, tá? O que acontece com o meu folículo que ovulou, né, no caso, que agora ele está vazio? Eu tenho uma grande proliferação daquela camada da granulosa, que é o que agora nós iremos chamar de corpo lúteo, certo? O corpo lúteo, para eu formar corpo lúteo, eu dependo, logicamente, do LH, né? Então, se eu não tivesse LH, não tinha ocorrido a ovulação, e sem ovulação, eu não tenho esse folículo vazio, não é isso? E agora o meu corpo lúteo vai produzir progesterona. Então, olha só, o estrógeno foi produzido, fez feedback negativo para o FSH, fez feedback positivo para o LH, ocorreu a ovulação, agora esse folículo vazio se transformou num corpo lúteo e esse corpo lúteo vai produzir progesterona, certo? Vamos ver algumas imagens sobre isso. Então, isso daqui é uma superfície ovariana, né? Isso daqui é o que a gente chama de estigma. É o folículo prestes a ser ovulado, tá? Prestes a se romper, prestes a ocorrer a liberação desse oócito. Aqui a gente consegue ver esse ciclo ovariano certinho, né? O folículo primário, folículo secundário, folículo adulto ou terciário de Graaff, pronto, ocorreu a ovulação. O que acontece com o meu folículo vazio? Ocorre uma proliferação de células da granulosa e agora pronto, formou o nosso corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai produzir progesterona, não é isso? Lógico, depois vai ocorrer uma involução desse corpo lúteo que a gente vai comentar com vocês já já. Novamente, a mesma história que a gente estava conversando, né? O folículo primário, secundário, era só o folículo adulto, folículo maduro. Olha as fímbrias, né? Do infundíbulo da tuba uterina. Tudo isso daqui é a tuba uterina, tá? O desenho está um pouquinho cortado e aqui é o útero no caso, tá? Olha o ócito que foi liberado, ele vai ser captado por essas fímbrias, pronto, vai ser levado para a tuba uterina, onde vai se encontrar com os espermatozoides e ocorrer a fecundação, certo? O nosso folículo rompido vai ter um desenvolvimento dessas células da granulosa e vai se transformar num corpo lúteo. E esse corpo lúteo que vai ser responsável pela produção de progesterona. E só adiantando, é a progesterona que vai manter a fecundação, a gestação no caso, desculpa. E lembra da progesterona que nós estávamos conversando, que é produzida pelo corpo lúteo? O que essa progesterona vai fazer? Inibir liberação de quem? Do GNRH. Peraí, se eu não tenho GNRH sendo liberado pelo hipotálamo, eu não tenho nem liberação de FSH e nem liberação de LH, não é isso? É só olhar no esquemazinho que vocês fizeram aí. Útero diminui sensibilidade à ocitocina, ou seja, não vai ter contração uterina, não é isso? Cérvix, fecha a cérvix, então contração das pregas e fechamento dessa cérvix. No tecido mamário, promove o desenvolvimento.
sistema nervoso central, causa distúrbios comportamentais, como no caso, depressão. Então, aquela excitação que o animal tinha na fase do cio, né, causada pelo estrógeno, agora, basicamente, o animal ocorre o contrário, né? Tem um estado depressivo, um estado de depressão do sistema nervoso central. Esses são os efeitos da progesterona, que é produzida pelo corpo lúteo. E a duração desse corpo lúteo depende da espécie e depende se ocorreu fecundação ou não. Se ocorreu fecundação, que é o que a gente chama de nidação, né, que é a implantação uterina, o corpo vai reconhecer que vai ocorrer esse reconhecimento materno, né, e esse corpo lúteo vai se manter. Se não ocorrer reconhecimento materno, ou seja, se não ocorrer essa implantação, ou mesmo que possa ter implantado e o corpo não reconheça isso, aí o útero, né, o próprio útero vai secretar prostaglandina, vai ocorrer um edemaciamento, vai, digamos assim, ocluir os vasos sanguíneos do ovário, consequentemente, eu vou diminuir o suprimento sanguíneo para este corpo lúteo e vai ocorrer o que a gente chama de luteólise. Então, para ocorrer essa luteólise, o que é essa luteólise? A lise do corpo lúteo, não é isso? Não é o corpo lúteo que promove a produção de progesterona? Se eu não tenho corpo lúteo, não tenho progesterona, não tem como manter a fecundação, certo? Então, tá aqui, ó. Luteólise diminui a concentração de progesterona. Lembra que era a progesterona que ia lá no hipotálamo e inibia o GNRH. Como eu não tenho progesterona, agora volta a produção do GNRH, volta a produção de FSH, volta a produção de LH e o ciclo ele recomeça, ok? Então é isso que vai acontecer com o nosso corpo lúteo, se ocorrer a fecundação ou se não ocorrer a fecundação. Com relação aos tipos de ovulação, né, a maioria das espécies ela é espontânea, então teve o pico de LH, teve a ovulação. Em algumas espécies ela é induzida pela cópula, tá? Por exemplo, os gatinhos, né? O pênis do gato, vocês lembram da anatomia, tem um monte de espículazinhas. Essas espículas vão estimular a ovulação. Então, durante a cópula, durante o acasalamento, ocorre a ovulação. Então, as fêmeas domésticas apresentam 4 fases típicas, né, que a gente já chamou de proestro e estro, que é melhor, que a gente já tinha conversado, né, do estro, que é o cio propriamente dito, né, que é aquela fase onde eu tenho maior liberação de estrogênio. Então, agora nós temos um proestro, um estro, um metaestro e um diestro. Podemos dizer que o proestro e o estro é aquela fase estrogênica, né, onde eu tenho maior liberação de estrógeno, porque o folículo está se desenvolvendo, consequentemente aumenta a produção de estrógeno. E o metaestro e o diestro é a fase de corpo lúteo, onde eu tenho a produção de progesterona. Então, modifica totalmente o comportamento do animal e totalmente a fisiologia do sistema reprodutor. A duração do proestro é bem variado, né? Por exemplo, cadelas pode durar até 2 semaninhas aí, mais ou menos, né? Gatinha de 1 a 2 dias, mas é extremamente variável essa época de proestro. O proestro já começa a aumentar a secreção de estrógeno, não é isso? Então quer dizer que eu já tenho preparação do trato reprodutivo feminino, né? Já tenho edemaciamento quando comparado a outro animalzinho, né? Já tenho edemaciamento do sistema da genitália, porém não tem aceitação ao macho. Começa a ter interesse, né? Mas ainda não é o momento que ela aceita a cópula. A fase do estro é a própria ovulação, né? É o cio, propriamente dito. Aceita o macho, diminui a concentração de FSH e aumenta a concentração de LH. Lembra do estrógeno ou lembra do estradiol? Mudanças físicas, que a gente já conversou, e também mudanças comportamentais, né? Então, começa a aceitar o macho, igual a gente já falou também. Na maioria das espécies, a ovulação vai ocorrer nessa fase chamada de estro, tá? O estro também é bem variado com relação à sua duração. Vamos pegar aqui, ó, cadelinhas, 10 dias, gatos, 4 dias mais ou menos de estro. Em outras espécies dura apenas algumas horas, né? Mas isso é extremamente variado também. O metaestro é a fase pós-ovulatória. O que ocorreu na fase
pós-ovulação, formação do corpo lúteo. Não é isso? Se eu tenho corpo lúteo, eu tenho progesterona. Se eu tenho progesterona, inibe GNRH, e inibe FSH, inibe LH. Logicamente, os sinais de cio desaparecem e o animal não aceita mais a monta pelo macho. E essa fase chamada de fase de estro é onde eu tenho meu corpo lúteo maduro secretando progesterona, certo? Se eu tenho secreção de progesterona, não tenho GNRH, não tenho FSH, não tenho LH, o que acontece? Cérvix fechada e ocorre o desenvolvimento mamário, né? Por quê? Porque, teoricamente, se teve o corpo lúteo, se tem produção de progesterona, é que tem uma fecundação e o animal tem que levar essa fecundação adiante, né? Então, tá aqui essa fase do diestro, onde o animal está gestante, né? Se o animal não estiver gestante, a produção de prostaglandina vai lá, causa luteólise, diminui a produção de progesterona, o ciclo recomeça. A duração do diestro sem fecundação nas cadelinhas é a mesma duração se ela estivesse gestante, né? E já nas outras espécies isso muda um pouquinho. A gente vai falar dos tipos de gestação, dos tipos de ciclo estral que cada animal possui. Então, com relação aos ciclos estrais, não é isso? Olha só, eles podem ser classificados como monoéstricas, as cachorrinhas, poliéstricas estacionais, os ruminantes, poliéstricas não estacionais, né, os ruminantes, e poliéstricas estacionais, como os equinos, por exemplo. Só que aí vocês irão trabalhar em cima disso já que eu vou falar para vocês. E aí chegamos nesse final. Então, o que eu quero que vocês façam? Façam um gráfico, certo? Correlacionando aquelas 4 fases do ciclo reprodutivo, certo? Quais são as fases que a gente falou? Proestro, estro, metaestro e diestro. E eu quero que vocês façam isso com relação a 4 níveis hormonais: estrógeno, progesterona, FSH e LH. Então, vamos imaginar assim, ó. Vocês vão fazer legenda para esses 4 hormoninhos, tá? Então, vamos pensar que aqui é a nossa fase de estro, né? O cio propriamente dito. O que está acontecendo com o FSH? O que está acontecendo com o FSH nessa fase chamada de estro? Então, o FSH estava alto, chegou na fase do estro, o que acontece? Ele diminui, não é isso? O LH, deixa eu apagar aqui. O que está acontecendo com o LH nessa fase chamada de cio, né? Ou nessa fase chamada de estro? O LH estava aqui, estava em concentrações basais, ocorreu um pico de LH, não é assim que eu queria, né? Então, o LH estava em níveis basais, níveis baixos, chegou na fase do estro. Galera, tá difícil aqui desenhar para vocês, hein? Então, olha só, vamos lá de novo. LH chegou, teve um pico, ovulou, diminuiu as concentrações, não é isso? Então, eu quero para o FSH, quero para o LH, quero para o estrógeno e quero para a progesterona. Então, aqui eu escrevi estro. Então, antes do estro, proestro, não é isso? Metaestro, diestro. O que está acontecendo com os níveis hormonais? E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer esse gráfico para mim, mostrando, correlacionando, né, a fase do ciclo reprodutivo com a concentração hormonal. E também vão definir o que é uma monoéstrica, o que é um poliéstrico anual e o que é um poliéstrico estacional. Viu que isso daqui eu não expliquei, porque é vocês que irão trabalhar em cima disso mesmo. Ok, pessoal? E assim terminamos a nossa fisiologia reprodutiva, né? Fisiologia reprodutiva feminina. Na nossa próxima aula e última aula, nós teremos a fisiologia reprodutiva masculina, ok? Espero que tenham gostado. Dúvidas, venham me chamar, a gente conversa. Qualquer coisa, a gente abre uma videochamada com todo mundo ou com quem quiser. Enfim, a gente faz o que for melhor para vocês. Beleza? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.